estamos começando mais um episódio do Segue o Papo Podcast e hoje eu estou com a doutora Cláudia Joaquim. Doutora Cláudia, muito obrigado pela sua presença. Vou te chamar de Cláudia. Obrigada, claro. Vou fazer uma breve apresentação. Cláudia Joaquim, natural do Rio de Janeiro, tijucana, devemos destacar sempre. Sempre. Filhos? Tenho Casada? Tem Casada. 2 filhos? 2 filhos. E beleza. E médica? Médica. E como é que começou toda essa tua história? Desde criança você quis ser médica? Então, eu quero ser médica desde sempre. Desde sempre? Eu nunca quis ser outra coisa, assim, nunca tive, assim, eu quero ser dançarina, quero ser desenhista. Não, eu sempre quis ser médica. Meus ursinhos de pelúcia eram operados em casa, então, assim, eu realmente nunca quis ter nenhuma outra profissão. É um eu dom. sempre... Então, acho que sim, né? Mas naquela época... de pelúcia operado, né? Mas assim, acho que era... Talvez seja uma dificuldade das pessoas mais novas hoje, né? De decidir a profissão, do que vai fazer. É uma decisão difícil mesmo que você vai fazer pra sempre. Mas eu nunca tive essa dúvida. Assim, nunca me pensei fazendo outras coisas. Hoje, se você fosse me perguntar, talvez eu quisesse ser jornalista esportivo em algum momento. Mas, assim, na verdade, como profissão, não. Profissão eu sempre quis ser médica mesmo. Entendi. Então você é muito apegada também ao esporte e é o que Isso. Pode falar. Assim, eu digo que eu sou uma atleta frustrada, né? Assim, eu acho que o esporte ensina tudo de verdade, assim, ensina você trabalhar em equipe, ensina você saber que quanto mais você treina, melhor você fica, que o seu esforço é recompensado de algum jeito, que você tem dias ruins e dias bons, que os seus companheiros de equipe têm dias ruins, dias bons, então assim, o esporte eu acho que ensina tudo realmente. E é muito legal, né? É triste a gente não ser um atleta profissional, né? Eu não tenho dom pra isso, mas eu acho super legal, assim, a questão da construção do atleta, né? Tanto do ponto de vista físico, quanto emocional, quanto controle mental. Isso é legal, assim. Você saber que é uma matemática ali, né? Quanto mais você treina, quanto mais você se esforça, melhor você fica naquela modalidade. Então, eu acho bem bacana. Então, acho que... Não, faz parte da formação, né, da criança. Mas, na verdade, eu estava te instigando a falar que você era Flamengo, por isso que você queria fazer jornalismo esportivo. Eu não sou Flamengo, eu sou muito Flamengo, é diferente. Vamos lá. Porque, na verdade, além de médica, você é cirurgiã coloretal, laparoscopia e robótica. Isso são especialidades dentro da cirurgia coloretal. Me explica isso aí, cara. Na verdade, não só dentro da cirurgia coloretal, né? O que a gente chama de cirurgia minimamente invasiva. Então, ao invés da pessoa operar do ponto de vista convencional, que são aquelas incisões conhecidas, né? Aquela incisão grande no abdômen, né? Ela é operado que os pacientes dizem que é a cirurgia dos furinhos, né? Então, ou conhecida como cirurgia laser, mas na verdade não é. É uma cirurgia que você tem o acesso abdominal por portais, ou seja, por furinhos mesmo, e aí você consegue operar aquele paciente como se fosse com um palitinho, né? E aí tem 2 formas. Ou pode ser por videolaparoscopia, que é quando o cirurgião fica ali pertinho do paciente e ele manuseia esses palitinhos, vamos dizer, né? Que são as pinças, os trocartes. Ou pode ser por via robótica, que é o seguinte, é o auxílio de um robô. Às vezes o paciente também pergunta assim, mas quem vai me operar é o robô? Não, somos nós operando com o auxílio do robô. O robô tem 2 partes, né? Então o cirurgião fica dentro de um console e o robô, propriamente dito, que são as pinças, fica lá docado no paciente. Então é como se a gente mexesse num joystick e o robô mexesse lá onde estão os furinhos no paciente. Então, é como se fosse uma cirurgia remota, né? Você do console mexendo numa estrutura que está ali perto do paciente. Mas as 2 cirurgias são minimamente invasivas e aí pode ser tanto na proctologia, que é a minha especialidade, mas existe cirurgia minimamente invasiva em gineco, em tórax, cirurgia geral, né? Então tem outras especialidades que também fazem cirurgia minimamente invasiva. Perfeitamente explicado. A gente trouxe aqui do Segue o Papo, a gente trouxe a doutora Cláudia para esclarecer muita coisa, porque existe um mito por trás de toda essa questão de proctologia, urologia, né? E a gente aqui preocupado sempre com essa função social, né, que a gente deve ter também, né? Porque a gente aqui tem temas variados, a gente trata de esporte, empreendedorismo, de saúde, e por isso que você está aqui para poder esclarecer, porque esses teus esclarecimentos vão ajudar muito as pessoas que estão assistindo, né? Então, além disso tudo, você tem 15 anos de experiência em endometriose intestinal, enfim. Então, você me diz exatamente o que você desenvolve, qual é o teu trabalho todo, o que um proctologista faz, né? O que é essa endometriose intestinal.
Quais os cuidados que as pessoas devem ter? Enfim, mete Então, bronca. o proctologista é um médico cirurgião, né? Pra gente fazer proctologia, a gente tem que fazer cirurgia geral antes. Então, faz primeiro uma residência cirúrgica, né, de 2, 3 anos em cirurgia geral, depois escolhe uma subespecialidade. Assim como o urologista, como você me perguntou. Então, todo urologista fez cirurgia geral antes, todo proctologista fez cirurgia geral antes. Então, às vezes a gente faz a mesma turma da cirurgia geral e depois escolhe a subespecialidade, né? Então, eu fiz cirurgia geral, tem pessoas que fizeram geral comigo, que fizeram urologia, que fizeram cirurgia pediátrica, eu fui fazer procto. E essa tua opção, você foi dentro da própria faculdade, você começou a desenvolver isso? Não, eu escolhi fazer procto durante a residência de cirurgia geral. Durante a residência de cirurgia geral, eu pensei em fazer plástica no início, mas aí vi que não era bem o que eu gostava de fazer. E aí eu gostava muito de cirurgia geral, né? Que é a cirurgia que opera hérnia, opera cólon, opera estômago. Eu gostava muito disso. Na época, me diziam assim, não, cirurgia geral são cirurgias muito grandes e tal, você vai ter filhos, e aí era ruim, você não tem uma subespecialidade, você tem que escolher uma subespecialidade. Daí eu gostava muito de operar câncer de intestino. Falei assim, então vou fazer procto, porque o proctologista é o cirurgião do intestino, né? Então, assim, do intestino grosso todo, do canal anal e do ânus. É um cirurgião sempre, e ele trata essas doenças do intestino. Falei, vou fazer isso. Mas pensando em operar câncer do intestino. O que acontece é que a vida leva a gente para caminhos desconhecidos, né? Assim, quando eu já estava na residência de procto, eu queria muito operar câncer do intestino, mas eu vi que no consultório as pessoas não procuravam uma mulher, assim, para operar câncer do intestino. Assim, esses pacientes que eu atendia no Sistema Único de Saúde, né, que eles não conseguem escolher o médico que eles vão ser atendidos, eu tinha uma gama de pacientes lá no SUS, mas no consultório particular eles não apareciam, né, assim, eu não tinha, e olha que o câncer do intestino é um câncer bem prevalente, né? Sim. Mas eles realmente não apareciam no consultório. E aí, eu tive uma oportunidade, assim, que hoje mudou minha vida, que foi a melhor coisa que me aconteceu, mas na época eu ainda não sabia, que foi de ser convidada a trabalhar com o Cláudio Crispi, que é um ginecologista que infelizmente já faleceu, mas que fazia muito endometriose, trabalhava muito com endometriose. E aí, assim, um chefe meu trabalhava com ele, né? E ele precisava de mais gente na equipe. E aí foi aí que me surgiu a oportunidade de trabalhar com ele fazendo endometriose intestinal. Então, endometriose é uma doença ginecológica, né? Que tem os focos que ficariam dentro do endométrio, né? Dentro do útero. Eles saem do útero e causam uma doença que pode atingir a bexiga, que pode atingir o intestino, pode atingir os ureteres, o peritônio como um todo. E aí a minha parte na cirurgia era fazer cirurgia intestinal de endometriose, que é tratar essa doença quando ela sai e fica no intestino. E aí, o que aconteceu comigo na endometriose foi justamente o que acontecia no contrário do câncer do intestino. Então, acho que como a endometriose é uma doença ginecológica, só trata de mulher, então elas se sentiam à vontade em ter uma cirurgiã na equipe que era mulher. Todos os outros eram homens, né? Então, Entendi. assim, o ginecologista era homem, o urologista era homem, o outro proctologista era homem. Então, assim, todo mundo no entorno dela que aí operar era homem, né? Todos os outros cirurgiões da equipe eram homens. Então, eu acabei me destacando nessa situação porque elas eram o contrário das pessoas que tinham câncer do intestino, que ao invés de não me procurar, elas preferiam que fosse eu. Não, tem uma mulher, nossa, tem uma mulher cirurgiã. Elas davam valor a isso, né? Entendi. Então, você pode dar esse dado de que a maioria se sentia mais confortável com uma mulher na equipe, né? Porque eu ouço muito dizer, você falou de ginecologia, né? Que muita mulher se sente mais confortável com o homem. Sim. E ao mesmo tempo você estava falando também como procto que muito homem não se sente confortável com você sendo mulher. Você vai falar mais adiante a respeito disso. Eu acho que o que acontece na equipe é que quando você tem o gineco homem e a procto mulher, um pouco que você agrada a todo mundo. Sim, então, assim, não tem pra onde correr, né? Exatamente, aquela mulher que se sente mais segura com um homem operando, ou mesmo as mulheres às vezes falam que acham que o homem é mais delicado na hora do exame com a mulher do que a própria mulher, a ginecologista, acho que talvez seja esse dado que você queira dizer. Quando você tem os dois na equipe, meio que você equilibra tudo. Você fala assim, olha, se você se sentir mais confortável com ela. Exatamente, elas falam assim, não, mas que a cicatriz, ainda bem que tem uma mulher na equipe que vai
tomar conta da minha cicatriz, ela vai entender que eu quero a cicatriz dentro do biquíni, etc. Então, assim, tem um lado, um pouco desse lado. E tem o lado da delicadeza do homem de, poxa, vai tratar como se fosse a minha filha, como se fosse a filha dele, ou como se fosse a mulher dele, né? Assim, aquele dois tato lados, dá pra entender. Exatamente, de você, assim, do desconhecido mesmo, né? Como você... Eu acho que o ginecologista tem um pouco disso, né? A mulher acha. Porque como não, a gente sabe onde dói, onde não dói. Como vocês não sabem, é como se vocês tratassem como se tudo doesse, como se tudo incomodasse. Então, assim, talvez seja um pouco mais delicado nessa pegada, né? E quando tem os dois na equipe, meio que você junta o útil ao agradável. Então, acho que foi um pouco disso. Entendi. Então, você agregou nesse aspecto, nessa equipe, mas no teu consultório você ainda continua enfrentando a resistência dos pacientes homens. Eu acho que eu enfrento isso até hoje, né? Então, tanto que o meu consultório hoje é mais de 80% endometriose. Até hoje, assim, eu tenho 17 anos de proctologia, né? Vou fazer 17 anos que eu atuo na área de proctologia. Eu sou a primeira mulher a fazer cirurgia robótica no Rio de Janeiro. Pô, que legal. A primeira proctologista. Então, quando isso aconteceu do robô, assim, de eu me certificar na robótica junto com os homens e tal, eu achei que isso fosse mudar no consultório, né? Mas não, ainda não. Acho que tem uma certa resistência. Eu acho que o primeiro de tudo é que as pessoas confundem a questão da proctologia com urologia, né? Porque acho que o proctologista é quem faz o exame de toque, que não tem nada a ver com o intestino, que é o exame de próstata, especificamente. Então, quer dizer... Então, tem um pouco disso nesse também. Ponto também, né? Lá no consultório, às vezes chegam pessoas, assim, confundindo, né? Conta casos curiosos lá do teu consultório. Por exemplo, essa resistência, assim... Teve alguma coisa que... Não, tem vários pacientes que chegam e falam assim, quem marcou a consulta foi a minha mulher. Eu falo assim, não, tá tudo bem. Bota a culpa na mulher. Exatamente, não, eu tô aqui porque minha mulher mandou. Então, tudo bem, tá, mas o que você sente? Nada, minha mulher que mandou eu vir aqui. Mas você não sente nada? Você teve algum sangramento anal, dor? Por que ela te falou pra vir aqui e tal? Não, ela falou pra eu vir aqui porque eu tô com a idade de vir. Aí já acende um alerta. Porque, assim, a despeito de ter o screening do câncer coloretal, que também precisa ser visitado, o proctologista também precisa ser visitado mesmo quando você não tem sintoma, isso é muito mais natural de ocorrer para a próstata, para o homem, do que para o câncer do intestino. Então, aí eu já pergunto assim, você veio aqui para avaliar a próstata? Não, não é isso. Tal. E eles ficam meio sem graça, né? Assim, não é isso, acho que é isso que ela quer. Ela falou, olha, então, não é aqui... Né, assim, porque a próstata é examinada pelo urologista, né, que é o médico. Não sabia isso. Eu reconheço aqui que eu não sabia. Eu achava que quem fazia o exame de próstata... Não. Quem faz o exame de próstata é o urologista. Então... Isso, que é o médico do sistema urinário, né, o médico cirurgião do sistema urinário. Então, o urologista vai tratar o rim, os ureteres, a próstata, a uretra, né. Então, assim, ele fica com toda essa gama, principalmente das doenças cirúrgicas do sistema urinário. A próstata faz parte do sistema urinário. Então, não tem nada a ver com o intestino. Eu costumo dizer que o acesso é o mesmo, né? Então, assim, é a mesma coisa do que você ir no dentista e perguntar se a sua amígdala tá legal. E todo mundo vai, tanto o otorrino para ver... O caminho é o mesmo, né? Exatamente, o acesso é o mesmo. Não então, assim, é você que vai tratar disso. Exato. Então, assim como o dentista vai pedir para abrir a boca para tratar o dente e o otorrino também vai pedir para abrir a boca para ver a Aproveita que você tá aí e vê como é que tá a minha próstata. Exatamente. Não é assim que a banda toca. Não é assim, exatamente. O acesso é igual. Os dois vão precisar fazer o toque retal. Mas o toque retal do proctologista, ele está examinando o canal anal, né? A margem anal, o canal anal. Então, assim, para ver se tem alguma massa palpável, algum tumor palpável, alguma coisa diferente ali no canal anal. É o mesmo acesso do exame do urologista à próstata. Mas eu não sou capaz de identificar uma doença prostática. Então isso acontece com certa frequência, o cara que chega lá e você acaba falando, pô, querido, não vou poder te ajudar, e encaminhando o urologista. Exatamente. Eu falo, olha, eu tenho... Você deve ter uma parceria com o urologista. Fala, irmão, toma aí. Entendeu? Assim como ele também deve te mandar alguns que chegam lá achando eu acho que o contrário não é tão comum, né? Mas, porque assim, ninguém confunde, né, a questão. Todo mundo associa prócto é exame de próstata, o que tá errado. Isso. Eu não sei nem se pela escrita, né? Assim, pelo prócto, aí próstata. Eu não sei se tem a ver com... Mas eu sei que isso é divulgado à torta e à direita de maneira equivocada. E a gente tá aqui para esclarecer. Não é. Aí vale o gancho que, assim, do mesmo jeito que precisa fazer investigação para doença prostática sem sintomas, também precisa ir no proctologista. Então, assim, aí você vai dizer da necessidade, da importância de fazer isso. Na verdade, essa consulta não é à toa, né? Então, quando eles vão lá e falam assim, não, eu vim ver a próstata, eu falo assim, não, então,
veja bem, já que você tá aqui, sabe o Jaque? Entendi. Já que você tá aqui, então, para os maiores de 45 anos, precisa fazer a colonoscopia de rastreio e precisa do exame proctológico. Então, ele, assim, o pobre coitado, vamos dizer desse jeito, que a mulher marcou a consulta. Não vai perder a viagem. De forma errônea, ele já foi lá super triste que ele ia ter um toque retal. Na verdade, ele vai ganhar o toque retal. E ainda vai ganhar o toque retal do urologista depois, Ou né? seja, então ele vai ganhar, ele foi triste achando que ia ganhar 1, Exatamente. e na verdade ele vai a 2. Vai a 2. Mas ele vai evitar 2 doenças Com que são certeza. muito prevalentes e que matam muito. E vamos fazer esse paralelo, já que o pessoal dá mais atenção de forma equivocada Uhum. à questão do exame de toque, não Uhum. que não tenha que se dar atenção, mas tem que se dar atenção também Uhum. à importância da prevenção ou diagnóstico precoce do câncer de intestino, que é o segundo que mais mata, me corrija se eu estiver errado, Verdade. já que eu fiz o meu dever de casa, né? Então, fazendo esse paralelo, a urologia, pelo menos, é o que se é veiculado aí da necessidade do homem, a partir dos 40 anos, anualmente, fazer o exame de toque. Confere? Confere, a avaliação da prostática, né? Então, Ali lá beleza. com o Então, se urologista. esse caboclo de 40 anos chega no consultório, você fala assim, já que você está aqui, aproveita ou não? Só a partir dos 45, como você falou. É diferente nesse aspecto? É diferente nesse aspecto, porque o rastreio para o câncer coloretal, pelas diretrizes, começa aos 45 anos, né? Então, aos 45 anos, homens e mulheres precisam fazer sua primeira colonoscopia de rastreio. O que é uma colonoscopia de rastreio? É o exame de colonoscopia mesmo sem sintoma nenhum. Então, a pessoa vai pensar, mas eu não sinto nada, eu sou ótimo, eu sou atleta. Como a mulher faz o Como preventivo, bem, pô? exatamente. Como bem, não fumo, não bebo e tal, não preciso fazer. Não, precisa, porque o rastreio é para todos, né? Então, assim, a partir dos 45 anos, mesmo sem sintoma, mesmo sendo super saudável, mesmo tendo exames de sangue normais, as pessoas também falam isso, você precisa fazer a colonoscopia. E o que é super importante da colonoscopia que eu falo no consultório, não é somente um exame de diagnóstico precoce. A colonoscopia ela é verdadeiramente um exame preventivo. Porque o câncer de intestino mais comum, ele não nasce câncer do intestino. Ele nasce de um pólipo benigno. Então, se você consegue detectar esse pólipo benigno e retirar antes dele virar câncer, você preveniu uma doença. Então, você não está tratando, você não está fazendo diagnóstico precoce. E a colonoscopia, ela faz isso no mesmo momento. Então, assim, não é um exame diagnóstico que depois você vai ter que fazer a terapêutica. Não, você está fazendo a colonoscopia. A colonoscopia identificou um pólipo. Esse pólipo vai ser removido naquele momento, vai ser mandado para estudo e aí você vai ter prevenido uma doença. Então, na hora que você... A colonoscopia é um exame feito sedado. Isso também é bom de se dizer, que as pessoas falam assim, mas um canudo, né, vai introduzir em mim um canudo, e como é que faz? E não dói, não sei o que. Assim, não dói nada porque é um exame feito sob sedação. Então, você dorme e acorda com o exame pronto, né? Então, como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. Então... Não tem nenhuma dor não tem posterior, dor nenhuma, constrangimento, nada, não tem nada dormindo, disso. Né? Tá dormindo. Então, você entra ali, conversa com o anestesista, vestido, né? Assim, não tem nada diferente daquilo ali. Não que o ambiente cirúrgico é um ambiente que deve ser assim, né? Respeitoso e etc. Mas a pessoa não se sente constrangida. Até porque ela ali tá assim... E quanto tempo dura mais ou menos um exame desse, doutor? Vai durar, sei lá, 1 hora mais ou menos, mas o paciente vai estar sedado, vai estar dormindo. Então, ele não vai ver nada, né? Assim, vai impactar em nada. Vai impactar positivamente. Exatamente. Então, assim, dói? Não, dói zero mesmo. Você vai fazer dormindo. Eu vou ficar com vergonha? Também não, porque você vai estar dormindo. Então, a gente não sente vergonha dormindo, né? Isso é muito importante. Então, ele vai fazer... Achou o pólipo é retirado, pronto, preveniu o câncer que é super prevalente, é o terceiro câncer mais comum do mundo. Então, assim, a prevalência dele só para você entender. Se a gente fizesse o rastreio do câncer coloretal como ele deve ser feito, a gente ia perder esse pódio, né? Assim, ele não ia ser mais o terceiro. Se todos levassem a risco essa recomendação. Exatamente. Ou seja, essa besteira, né? Porque a gente brinca e tudo mais, mas a gente sabe da importância do exame de toque. Claro. Esse tem que ser feito anualmente, a partir dos 40 anos. Isso, queira pra ou não próstata. queira.
da colonoscopia a partir dos 45, de quanto em quanto tempo é recomendado? Aí depende do resultado desse seu exame. Então, esse aqui deu esse problema, por exemplo. Deu um pólipo. Dependendo do tipo do pólipo, você vai repetir em 1, 3 ou 5 anos. Não, dormidinha de 1 hora por ano não tem... Não tem problema. Mas é meio da raro até tarde, você né? fazer uma vez por ano. Costuma acontecer de 3 em 3 ou de 5 em 5. E se não deu absolutamente nada, 5 em anos. 5. Esse Deu é o nada. prazo máximo. Exatamente. Então, assim, meu 5 em time 5 anos, cara. Marca uma Copa do Mundo, cara. super tranquilo, né? Pô, de boa, né? Uma dormidinha, né? De 5 em 5 anos no meio da tarde. Exatamente. Pra fazer mal pra alguém, Márcio? Não, Mas, então... cara, mas eu acho muito bacana, entendeu? Que a gente tá aqui num papo descontraído, mas bem esclarecedor, porque, repito, cara, eu não sabia nem a diferença de um proctologista por urologista. Essa questão eu achava que quem fazia o exame de próstata era o proctologista. E a gente tá falando de uma coisa muito... Não tô querendo desvalorizar aqui, não, pelo amor de Deus. Mas, cara, a gente tá falando do segundo câncer que mais mata no mundo, Sim, que é o comum. câncer de intestino, né? Que as pessoas não dão importância. Falam, não, vou fazer... Porque, cara, para levar o cara para fazer o exame de próstata já é difícil, mas eu acho que já tem um trabalho de conscientização maior, pelo menos para mim. Sim. Né? E eu acho que, por isso que a gente está aqui com você, para fazer um trabalho de divulgação, tanto igual ou maior do que esse que é feito, porque ninguém acorda falando assim, hoje eu vou fazer uma colonoscopia. Pô, irmão, mas se você soubesse a importância, entendeu? De um diagnóstico precoce ou até mesmo da prevenção de uma doença. Exatamente. Faria. O que é engraçado dessa história é que o quanto a voz da gente tem um poder, né? Eu queria poder dizer isso pra ela. Quantas pessoas a Peretta Gil salvou? Quantas vidas ela salvou? Só dela divulgar que ela teve o tumor. Sabe? E isso acaba que é uma mágoa que eu tenho com Pantera Negra, né? Que a gente só sabe que o ator do Pantera Negra morreu de câncer do intestino precoce. Ele morreu disso. E acabou que a grande mídia só soube dessa situação com o falecimento dele. Então, eu, por exemplo, só soube. Constrangidos, mas não sabem da noção que Exato. Assim, é lógico que as pessoas têm seus direitos, né? Ele não quis dizer e tal. Assim, lógico, assim, quem sou eu pra julgar a privacidade dele. Mas hoje a gente vê o outro lado da moeda, que assim, só dela ter dito isso, quantas pessoas não foram lá e falaram assim, nossa, mas ela tava ótima, né? Ela não perdeu peso, né? Ela não tava... Uma pessoa ótima, cantando e tal, e poxa, tá nessa situação, né? Eu vim ver, porque eu achava que não era nada. E a gente fez muito diagnóstico por conta dela. Então ela salvou muita gente. Tomara que ela tenha essa ideia, porque foi claro isso pra gente, tanto no consultório particular quanto no SUS, a quantidade de gente procurando pra fazer ajuda na informação, né, a colonoscopia por conta dela. Então... E pra mulher a mesma idade? Mesma coisa. O que vai mudar em relação ao rastreio eu tenho um parente de primeiro grau que tinha câncer do intestino. Então, esse rastreio começa antes, né? Tem algumas, eu tenho doença inflamatória. Começa antes. Mas em regra, homem e mulher, mesma idade, a partir de 45 anos, a primeira colonoscopia. Importante frisar aqui também que a colonoscopia, ela não faz o diagnóstico de cânceres do canal anal e de margem anal, né? Então, assim... É a mesma via, como você falou, porém... Exatamente. Vamos lá parafrasear o dentista de novo. Então, assim... Quando você tem um câncer de boca, ele não é feito o diagnóstico por endoscopia, né? A endoscopia vai fazer o esôfago, né? Ali na colonoscopia é a mesma coisa. A gente diz que acaba passando direto pela margem anal e pelo canal anal. Então, assim, esses tumores de margem, de canal anal, principalmente os associados ao HPV, eles precisam do exame proctológico, ou seja, precisam ser vistos pelo proctologista, né? Porém, outro exame. Então, você também resolve mais... Exatamente. Mas acaba que não é um exame, é um exame físico, é uma consulta, né? Então, qual seria o melhor dos mundos, né? Se aos 45 anos você marcasse um proctologista. Porque esse cara vai fazer o seu exame físico ali na hora, né? Então, assim, ele vai examinar seu abdômen, vai fazer a inspeção anal, vai fazer a avaliação do canal anal e... vai fazer a solicitação da colonoscopia ou ele mesmo vai marcar a colonoscopia. Mas eles poderiam caminhar juntos que eu digo nesse aspecto de tempo, né? Temporal, ou seja,
você vai fazer 45 anos. Então a gente faz um check-up, como se fosse um check-up com um proctologista. Sim, isso. Cara, tá tudo tranquilo, daqui a 5 anos você volta e a gente faz tudo de novo. Exatamente, ele mesmo vai te dizer isso. Agora, se esse aqui tiver algum problema, enfim, você vai tratar especificamente. Exatamente, ele vai programar a sua próxima visita. Irmão, exatamente. Né? Já abriu a boca. O melhor dos... Exatamente, porque o que a gente vê muito hoje é assim, o paciente tem um cardiologista e aí ele pede a colono. Ou, isso é muito comum em mulher, né? Porque acaba que o ginecologista é o médico da mulher, né? Então, assim, muitas pessoas não têm o seu médico, o seu clínico, né? Mas as mulheres têm o seu ginecologista, né? Então, muitas vezes, eles que pedem a colono. Ótimo, maravilhoso, ajuda muito, ajuda no rastreio. Mas o melhor seria se a pessoa fosse indicada a ir a um proctologista. Porque aí ia fazer o exame da marginal, do canal anal, e ia ter a sua solicitação de colonoscopia. Então, assim, ia fechar esse screening aí do câncer coloretal que a gente chama, né? De forma mais bem feita. Cara, como a gente falou e deve repetir, a informação é que você vê, o trabalho feito com a questão da próstata, esse tabu já está sendo, né, completamente, já está caindo, né? Então, essa questão da colonoscopia, você pode dar a experiência, que a gente acabou pulando essa parte, que você tem com os pacientes homens. Por que eu estou falando muito do homem? Que é o homem que tem esse preconceito, a mulher é mais desprendida nesse aspecto. Com certeza. Né? Então, você relatou de casos de mulheres que chegam no teu consultório e vão embora? Não, isso não tem. Mas e homem? Chegou a acontecer isso? Já aconteceu. Chegar o cara ir embora? Embora. Assim, viu que era uma mulher? Embora. Ou descobriu o que ia acontecer? Não, eu acho que viu uma mulher. Porque hoje, com a gente. Acho que tudo junto. Acho que é um pouco de tudo. Isso já tem alguns anos, né? Assim, foi exatamente isso que aconteceu. Eu sempre, assim, principalmente nessa época, né? Eu ia buscar o paciente na sala de espera, né? Hoje você tem outras maneiras de chamar o paciente, mas naquela época a gente chamava na sala de espera. E aí foi o primeiro contato visual que ele teve comigo, né? Alguém indicou, sei lá, ele teve o primeiro contato visual nessa hora. Ele levantou, falou pra mim que não... é você que vai... Não, então... E foi embora. Porque quando você atendia no SUS não tinha opção. No SUS não beleza, tem. Meu irmão, o cara tinha que correr. Segura o cara aí, não tem pra... não tem. Aí... Ainda que ele tivesse opção, mas como você falou, muitas das vezes era a mulher que marca, o cara nem sabe onde é que tá indo. Não sabe, ele levantou e foi embora. Aí se sentia constrangido por ser uma mulher. Acho que sim. Então ele se sentia mais à vontade de abrir a boca eu acho que homem. Nesse caso, não era só por ser mulher. Talvez a idade tenha feito diferença. Porque, assim, marcou no meu nome, então ele sabia... Que era uma mulher. Mas chegou lá na hora, acho que talvez ele tenha ficado impactado na ocasião com a idade. Hoje eu sou mais velha, talvez isso não aconteça mais por isso. Mas assim, naquela ocasião com a idade. Mas se escolhe quem vai, tipo assim, vai mexer no... acho que sim. Tá com pouca idade, tá com muita idade, tem que ter experiência, não tem? Eu acho que sim. Muito criterioso esse negócio. Mas a gente vê isso, Rodrigo, até pela questão das redes sociais, né? Então, assim, as pessoas têm as suas escolhas mesmo de médico do ponto de vista visual. A gente vê isso, né? Então, eu acho que hoje o paciente desiste menos porque ele tem essa avaliação visual antes de ir ao seu consultório. Então, assim, é raro hoje um paciente marcar a consulta e não dar uma olhadinha em alguma rede social, né? Então, ele já sabe mais ou menos ali como é o seu rosto, mais ou menos a sua idade. Ele vai se preparando. Aí ele escolhe, eu acho que fica como se fosse um cardápio, né? Assim, não, eu quero um cirurgião homem de cabelo branco. Aí isso não é. Respeitar cada... Exatamente. Assim como as meninas de endometriose preferem ir comigo. Então, assim, poxa, ela tem mais ou menos a mesma... Porque a endometriose, ela se dá do momento que a mulher menstrua até mais ou menos a menopausa. Então, as mulheres que eu trato têm a minha idade. Entendi. Então, talvez tenha essa troca. E é legítimo, né? Então, tudo bem. Então, acho que hoje a desistência ali na frente diminuiu porque a pessoa já escolheu alguém visualmente que ela quisesse encontrar. O problema não é desistir do médico. O problema é desistir do exame. Do exame, exatamente. Então, de ser tratado. Brinca e tudo mais, mas é importante esclarecer que, independentemente da escolha, cada um tem o seu direito. Eu quero ser atendido por um homem de 2 metros de altura, assim, assado, ou por uma mulher, assim. Exatamente. O importante é fazer o exame e esclarecer para essa galera a importância do exame. Por que eu bato muito no homem? Né? O homem tem mais preconceito mesmo. O homem tem preconceito desde do exame de próstata assim, e a colonoscopia. Porque a colonoscopia, além de tudo, tem a questão também do incômodo, né? Só que como você falou, você vai estar sedado. Exatamente. Então, e a questão do preparo, cara? O preparo... O preparo é que o pessoal se preocupa. Vou ter que evacuar, aí não sei o que, como é que é isso. Eu digo que
pra mim, eu ter feito a colonoscopia foi um divisor de águas pra mim. Então, eu fiz a colonoscopia antes, né? Eu não tenho 45 ainda, eu tenho 43, mas eu fiz ano passado, os 42. Eu acho que é essa questão da gente ver muita gente mais nova e tal, então eu adiantei o rastreio pra mim. Dá pra você sentir a pele, literalmente. Exatamente. E aí, assim, eu tinha uma visão do exame até eu fazer, que mudou muito depois de eu ter feito, né? Antes, quando as pessoas falavam do preparo e tudo, eu ficava com um pouco de pena mesmo. Nossa, realmente tem que ficar muito limpo. Então, são várias evacuações, né? Aquela evacuação líquida, chata e tal. Poxa, eu ficava com pena, mas a gente pedia. Porque a gente não faz só o que quer, né? Faz o que tem que ser feito. Então, eu falava isso pro paciente. Falava, a gente não paga boleto? A gente não quer pagar boleto. Tem que fazer colono, mesmo sem querer, e vamos em frente. Pode correr. Depois que eu fiz a colonoscopia, que realmente o preparo é chato e tal, mas não é nada demais, assim, não acaba com o dia da pessoa, não é uma coisa assim que fica marcada, pelo menos não ficou pra mim, assim, coisa que você tem que fazer e é ok, não é nada demais. Mas o que consiste esse preparo, então? Você toma um laxante por algumas horas que visa realmente você evacuar água, porque pra você visualizar a parede do intestino, ela tem que estar limpa. Mas você não sente cólica? Sente? Um pouco de cólica, não é igual como se você tivesse uma infecção uma ressaca, intestinal. você toma aí. Eu acho que é melhor do que ressaca, porque não dá enjoo, né? Não dá dor de cabeça. Mas, assim, a questão da evacuação, dizer que, assim, é ótimo, quero fazer uma colonoscopia todo mês pra fazer o preparo. Não é isso. Mas não é nada demais, né? Assim, as pessoas às vezes... Também é um dia também, ou então horas, né? Exatamente. As pessoas às vezes ficam nessa de, tipo, como se fosse um bicho de sete cabeças e realmente não é. E o argumento pra quebrar, o que a gente brinca, repito, mas o argumento pra quebrar é a importância do negócio desse, cara. Você, porra, tu vai fazer uma porra de 5 em 5 anos, ou de repente menos, mas ok. É isso aí. Cara, a prevenção, diagnóstico precoce, pô, por causa de você cagar água aqui um tempinho durante o dia, dormir uma horinha no outro dia. Cara... Exatamente. Não, e no dia seguinte parece que você não fez o exame, né? Então, assim, é um dia só mesmo. Exatamente, não tem dor, tirando esse mínimo inconveniente de... Ok, por causa de bebida, a analogia que eu fiz. Exato. Não fica cagando água aí 3 dias, cara. Exatamente. Não, e é só um dia, né? No dia seguinte você já tá não tá prevenindo normal, nada, na verdade. Só tá prejudicando a tua saúde. Exatamente. Então, assim, tem coisas que você tem que fazer. Eu tenho 2 filhos, falo pra eles várias vezes isso ao dia. Não quero. Mas tem que fazer, porque a gente faz coisa que não quer. Todo mundo faz, né? Assim, vocês fazem, eu faço, todo mundo faz. A coluna é só mais uma coisa que a gente faz sem querer, mas que precisa muito fazer. Porque, cara, isso na verdade a gente trazendo lá de trás, né? As pessoas sempre têm resistência a médico, né? Sim. Fazer um exame de rotina. Que seja de sangue, que é a coisa mais banal, né? Banal que eu digo no sentido simples, né? As pessoas já têm essa resistência de fazer um check-up anual, né? Porque não gosta de ir ao médico. Não quero olhar para o céu. Quem olha para o céu quer ver estrela. Eu ouço esse tipo de coisa, cara. Sim, claro. Entendeu? Eu também faço minha culpa aqui hoje em dia. Eu ainda não alcancei os 45, mas... Entendeu? Já estou preparado para quando chegar aos 45, entendeu? E vou na doutora Cláudia. E, enfim, cara, a gente tem que ter essa conscientização. Pô. Quem gosta de viver, irmão, tem que abrir os olhos para isso. Não dá para ficar. Não tem mais espaço para esse tipo de bobeira, de preconceito. Lógico. Não, vou abrir meu rabo. Pô, irmão, chega disso, cara. Não tem mais espaço. Com certeza. Para quem gosta da vida, é importante enxergar isso e fazer exames de rotina. E esses mais. Pode parecer mais complexo, mas na verdade esses são os que mais vão te ajudar. Exatamente. Mais vão salvar a tua vida. Exatamente. Né? Tanto do homem quanto da mulher. Mas a gente bate na tecla do homem porque a mulher é mais desprendida. O homem é mais preconceituoso. O homem é mais bobo. Acho que a mulher tem essa questão de já ir ao ginecologista desde cedo, né? Já então, tem uma questão mais invasiva, por assim dizer. E talvez seja mais cuidadosa mesmo. Tem a questão do cuidado mais presente mesmo. Cara, a gente tá falando por aqui para uma gama de pessoas muito extensa, então tem gente que é meio, não vai me mexer aqui, aqui ninguém mexe, aqui é só saída, não sei o que, biriri, bororó, enfim, ou então aí é que a gente vai chegar, deixa o problema aparecer, que aí já começa a complicar. Exato, é bem pior. Quais são os sintomas, Cláudio? Porque a gente está falando da questão do cara que é o correto, né? 45 anos vai lá, faz a colonoscopia, e depois você determina, cara, volta daqui a 3, volta daqui a 2, volta daqui a 5 anos, sim. Que é o melhor dos mundos, né? Enfim, mas quando o cara deixa o leite derramar, numa linguagem bem popular, para te procurar, quais são os sintomas geralmente
Não, o sintoma assim, que mais assusta o paciente é o sangramento anal. Assim, porque os outros sintomas do câncer do intestino, que são assim, uma perda de peso, fezes mais afinadas, né? Então, fezes mais fininhas, como a gente chama de fezes em fita, mudança do hábito intestinal, acaba que passa despercebido muitas vezes, né? Porque às vezes a pessoa tá querendo emagrecer, então não consegue emagrecer e aí não percebe essa perda de peso, não é associada à sua dieta. A alteração do hábito intestinal acaba associando ao estresse do dia a dia ou alguma coisa que comeu, então a cabeça não associando assim que hoje eu tô mais presa, o outro dia eu tô mais solta, com o câncer de intestino, né? O que assusta é o sangramento. Então, e o câncer do intestino, quando ele tá sangrando assim diariamente, ele já tá bem evoluído. Então, acaba que é um sinal de alarme, sim, o sangramento anal, mas que para câncer do intestino é um sinal de alarme muito tardio. Entendi, mas ele tem que ser persistente, porque até pra você esclarecer pra galera, tô cagando sangue, aí o cara, eu tô com câncer, só pra também... Não, o que acontece? É justamente o contrário. Ou a pessoa super se assusta num primeiro dia de sangramento, e aí ela liga pro consultório desesperada, eu sangrei, vai pra emergência e tal... E aí, assim, vai fazer o diagnóstico depois, independente do que seja. Ou a pessoa tem um sangramento anal e associa alguma doença orificial. Então, não, deve ser hemorroida. E deixa pra lá. Então, assim, tem paciente que sangra mais de um ano e que nunca foi no proctologista porque acha que é hemorroida. Faz um diagnóstico. Exatamente. Próprio. E aí aqui, exatamente. E assim, não é tão errôneo, porque o campeão de audiência de sangramento anal, sem dúvida, é a doença hemorroidária, né? Ele é o campeão de audiência. Mas isso também não tem que ser tratado? Tem, só que aí é que tá. Aí a pessoa olhou, deve ser uma hemorroida, deixa pra lá. Mas quando é que o cara deve acompanhar? O cara que eu digo é homem e mulher, tá? Então, sangrou, tem que marcar consulta. Não, basta um sangramento? Sangrei. Não é normal a gente sangrar, né? Não é. Então, sangrei, não senti nenhum machucado, nem nada. No dia seguinte tá normal, mas mesmo assim, sangrou ontem. Eu acho interessante marcar, porque é uma coisa que você não devia ter, né? Então, assim, se você sangrar espontaneamente, vou traçar um paralelo. Quando a gente tem epistaxe, que é sangramento pelo nariz, não se assusta? Você depois não marca um otorrino, vê o que é? Poxa, por que será que meu nariz sangrou? Será que eu tô com pressão alta? Será que tem alguma coisa dentro do nariz? Pode ser vários fatores, né? Podem ser vários recomendável que se... Exatamente, você vai procurar ver. Acho que o sangramento anal é igual, porque realmente... Acho que até é mais complicado, né? Exatamente, porque realmente pode ser uma doença absolutamente benigna, né? Uma hemorroida grau 1, que estourou um vaso, de repente, com uma força ao evacuar, não sei. Eu já tô aqui... Exatamente, porque pode ser. Uma hemorroida grau 1 é exatamente isso. Eu fiz um esforço evacuatório, sangrou, no dia seguinte ele não vai sangrar mais, e era realmente dessa hemorroida. Vai chegar no consultório, eu vou falar assim, olha, pode ter sido dessa hemorroida grau 1, porque ela já vai estar descicatrizada quando o paciente chega lá e foi examinado. Mas ele viu que não tem nada demais. Isso é importante também, porque você ter o sangramento e não saber do que pode ser coisa ruim e pode não ser nada. Agora, então, para você saber, tem que ir lá. Isso que você falou é perfeito, porque eu não sei o que acontece com esse orifício, que ele sofre um preconceito. Porque, cara, você falou, sangra o nariz. O cara vai procurar um médico. Agora, quando sangra o ânus do cara, o cara deixa quieto. Não, a mulher deixa finge quieto. Que não foi. Olha, a não ser que tenha acontecido algum fato extraordinário. Eu falo assim que Márcia? Nessas coisas agora de rede social, eu fico super brincando com os pacientes, porque todo paciente vai na endócrina, aí tira foto, minha endócrina e tal. Aí vai, sei lá, no cardiologista, meu super cardiologista e tal. Ninguém quer tirar foto comigo no consultório. Ninguém, absolutamente ninguém. Chega lá, ninguém fala, eu amo minha procto, hashtag e tal. Assim, ninguém. Pelo contrário, o paciente sai do meu consultório, entra no elevador, se encontra um amigo, pergunta onde você foi, no dentista. Eles mentem. Às vezes eles me perguntam assim, vou operar uma hemorroida. Mas o que eu vou dizer no meu trabalho? Ué, primeiro que você não precisa dizer o que você vai operar pro seu chefe, ele não tem esse direito. Mas, qual o problema de dizer? Então, nesse aspecto, a mulher também tem uma certa resistência, não é só o homem. Então, quer dizer, a gente brinca que o homem tem preconceito, mas a mulher também tem o seu preconceito. Eu acho que ela fica mais propensa a fazer, mas ela também não tira fotinho, ela também não negligencia. Você não fala assim, aquela foto de recepção que é super comum em dermatologista. Não temos. Eu olhei que a minha recepção super bonitinha, mas não tem nenhuma foto assim. Ali na parede. Não tem, não. Não, e assim, do tipo, ninguém assim, esperando a minha procto. Essas coisas. Ansiosa pela minha colonoscopia. Isso não tem.
Eu tenho que fazer aqui a minha culpa, exceto para as pacientes de endometriose. Elas fazem isso, né? Assim, por quê? Então dá crédito a quem deve dar. Exato. Elas fazem isso. Porque é uma doença que demora muito tempo para ser diagnosticada. Então, assim, são cerca de 10 anos para ela diagnosticar. Então, assim, quando ela chega ali no tratamento da equipe multidisciplinar, ela tem esse orgulho do tipo, olha, eu tô aqui, eu tô tratando com uma equipe multidisciplinar, eu achei uma procto que trata a minha endometriose intestinal. Então, e elas têm muito grupo de WhatsApp, muito grupo de Instagram, de Facebook. Então, elas se comunicam, é bacana. Elas fazem esse merchan da gente, né, vamos dizer. Mas quem vai tratar doença orificial... Não tem, você não procura aí no seu hashtag tenho hemorroida. Vai ser super difícil. Porque vai ser motivo de gargalhada, de ser. Exatamente. De bullying. E não tem motivo nenhum, porque quem tem hemorroida acaba que assim, o motivo da doença hemorroidária tem pouca culpa do que as pessoas acham, né? Assim, a culpa da hemorroida é esforço evacuatório, genética. Aproveitar o ensejo. Ganho de peso, alteração não fazer exercício físico, alimento. Sexo anal. Não tem nada a ver com doença hemorroidária. Zero, nada a ver. Tem nada a ver. Cara. Então, as pessoas associam a coisas que realmente, primeiro, que... Aí a pessoa dá o que é dela, né? Assim, estivesse dando o que é dos outros. Sim, lógico. Né? Então, assim, ninguém tem nada a ver com isso. Primeiro é isso, né? Assim, de tudo. Até porque também pode estar preocupado com o parceiro, não é? Primeiro de tudo, assim, tipo, cada um tem que saber da sua vida, né? Preocupado com o parceiro também. É uma coisa importante da gente dizer aqui, porque... Às vezes, o paciente acha que vai ser julgado na consulta. A gente tá ali justamente por o contrário. Cara, não tem julgamento nenhum. É engraçado que eles chegam e falam... Acho que eu chegar e falei, e aí, o que tu andou fazendo? Pô, não é assim, às vezes coisa profissional, falam assim, olha, eu não vim com uma calcinha legal, ou minha cueca, não sei o que. A gente não vai prestar atenção nisso, a gente não tá ali pra esse julgamento. Se tá depilado, se não tá depilado. E eu fico até brincando quando a paciente fala assim, doutora, não deu tempo de eu me depilar. Eu falo assim, vou ter que escrever aqui na sua ficha que você não veio depilado. Mas é brincadeira, porque assim, a gente ali não... Tá justamente pro contrário, ali é um lugar sem julgamentos, sabe? Sim. Então, o que a pessoa faz da vida dela... Assim, não é de interesse meu. O meu interesse ali é ajudar ela, né? Eu tô ali justamente pro contrário. Então, não há de se ter, assim, não vou marcar a consulta porque eu tenho vergonha. O que ela vai pensar que eu saí com 5 pessoas ontem à noite? Não tenho que pensar nada. O que eu tenho que estar ali é pra te orientar, pra te ajudar nas tuas questões, né? Etc. É triste isso, porque isso afasta... muitos pacientes que precisariam ser tratados, né? Então, assim, será que se as pessoas começassem a dizer assim, poxa, eu fiz o diagnóstico de HPV, eu preciso fazer citologia anal, será que outras pessoas não iam falar assim, poxa, será que eu tenho que fazer esse diagnóstico? Acaba que essa divulgação do HPV anal, né, assim, a divulgação de que, tudo bem de fazer o sexo anal, que é uma besteira danada, esse negócio que só entra, que só sai, que assim, que não tem o menor cabimento um negócio desse. Mas isso impacta, por exemplo, em hemorroida? Em hemorroida não, nada, assim, a única coisa que vai ter impacto no sexo anal é não querer fazer. Então, assim, se você não quer o sexo anal, ele tem impacto, porque aí pode machucar, pode dar fissura, pode dar lesão de esfíncter. Então, assim, o sexo anal não consentido, né, ou sem desejo, ele pode machucar, mas não vai dar hemorroida, nada disso. E o outro é, assim, as ISTs, né, que são, assim, doenças transmitidas pelo ato sexual, assim como no vaginal, né? Então, assim, se consentido e protegido, vai em frente. Você que quer, e tá tudo certo, e a pessoa tem que ser feliz, isso é a verdade. A gente não tá aqui pra julgar ninguém, Sim. Só tá aqui pra ajudar. Né? E tomara que as pessoas entendam isso e que parem de, primeiro, apontar o dedo, né? Porque a gente acaba não fazendo isso. O médico tá acostumado, mas as pessoas na rua falam, fulano foi lá, né? Pô, foi no proctologista. Tem sempre essa piadinha, né? Não, cara, a piadinha ela pode até existir, mas desde que vá. Exatamente. Só que a piadinha ela acaba inibindo a divulgação. Exatamente. Né? Isso Então, que assim, é mais... aquele cara que você vê o cara todo arrumado, você fala, e aí, vai fazer exame de fezes? Que é a piada, tipo, super comum no boteco, mas que isso talvez afaste o cara de se tratar. Exatamente, de comentar e divulgar, como você falou, né? Como é que a pessoa ajuda, né, quando divulga um diagnóstico, salva mesmo vidas. Do contrário, né? Assim,
um senhor com doença hemorroidária, com sangramento importante, acaba que ele não procura o proctologista, porque ele, na cabeça dele, ele pensa assim, vão achar que eu tô fazendo sexo anal. Então, assim... Ou seja, você imagina o que deve passar na cabeça. Exatamente, o que também não tem o menor cabimento, primeiro, né? Então... não incomodaria em nada ao médico, né? E segundo, que é uma besteira. Exatamente. Ele tá ali vendo a vida dele, ele tá preocupado com o que os outros vão pensar, que na verdade nem vão pensar, porque são profissionais que estão ali. Ele não tá aí na roda de amigos para que os amigos... Não tem nada a ver o sexo anal com a hemorroida, assim, as pessoas sangram. Por isso que eu tô esclarecendo, para que as pessoas falam assim, não então, tem, assim, não tem isso. Então, você pode entrar no elevador dizendo que foi no proctologista, não cabe julgamento. Por isso que deve ter nascido a expressão, quem tem cu tem medo, né? Porque tudo é discriminatório. Exatamente. Desde a higiene, né? Eu vi uma pessoa dizer um dia desse que o cu deixado de lado, por exemplo, se você pega e bota a mão num pedacinho de fezes, você vai lá e lava. Agora, a pessoa que evacua não bota o sabãozinho. Assim, lá no consultório eu digo que tem umas medidas gerais. Ali pode, a minha mão não. Exatamente. Quer dizer, mais um preconceito. Exatamente. Então, assim, tem coisas que a gente precisa desmistificar, né? Assim, papel higiênico a gente realmente não devia usar, assim, agora a neve vai acabar comigo, né? Mas assim... Mas tem que ser dito a verdade, cara. Exato. Lá no consultório eu falo, olha, papel higiênico é pra visita. Você não usa papel higiênico. Assim, na sua casa, você não deve usar papel higiênico. Você deve lavar, secar com uma toalha felpuda. Mas por quê? Aí eu sempre falo da história do sapato. Se você pisa num cocô de cachorro na rua, o que você vai fazer com o seu sapato depois? Você vai passar só um papel nele e depois vai entrar na sua casa? Com esse sapato? Não, você vai lavar o sapato. Eu falo, você trata o seu sapato melhor do que você mesmo. Então, é sempre lavar com água e sabão. E as coisas da saúde intestinal são essas, assim... Comer bastante fibra no dia, né? Teoricamente, a gente deveria comer 30 gramas de fibra por dia. Isso é para todo mundo. Aumentar a ingesta hídrica, fazer exercício físico, né? Comer mais coisa saudável, né? Menos enlatado, menos ultraprocessado, embutido, defumado. Carne vermelha, assim, a gente deve evitar, né? Assim, comer... Eu falo... Aí os pacientes falam, meu churrasco, não é possível, meu hambúrguer. Eu falo assim, não, tenta comer umas 2 vezes por semana. O pessoal lá do sul sofre com isso, né? Porque eu tento diminuir. Porque são coisas que são associadas a doenças intestinais, né? Então, assim, o câncer do intestino é associado ao consumo aumentado de carne vermelha, de ultraprocessados. Então, assim, eu quero evitar. Eu vou diminuir a ingesta disso. Eu vou aumentar meu número de exercício físico, de frutas, legumes, verduras, ingesta hídrica, né? Vou tentar não fumar. Então, o tabagismo está associado a diversos tipos de câncer. O câncer do intestino é um deles. Então, aí a gente vê uma... Tem uma coisa muito peculiar do câncer de intestino, porque isso que a gente está falando, ele é meio que, né, para todos os tipos de câncer. Agora, o câncer de intestino tem uma coisa... Acho que a ingestão de... carne vermelha de ultraprocessados... A história genética tem uma parcela, o tabagismo tem uma parcela importante, o consumo excessivo de bebida alcoólica também. E aí a obesidade, assim, acaba que a obesidade e o tabagismo, eles concorrem, assim, em vários tipos de câncer, né, como fatores predisponentes para isso, e aí no câncer do intestino não vai ser diferente. Porque o de carne, eu te confesso que eu não tinha ouvido para outros tipos de câncer. Acaba que é mais específico realmente para o trato gastrointestinal. Entendi. Então, assim, a gente tem que dar uma olhada pro estilo de vida. É engraçado, assim, engraçado o jeito de dizer, mas a gente faz parte de uma geração que ficou sem o tabagismo, né? Então, assim, na época dos nossos pais, todo mundo fumava, né? Então, assim, se você for pegar as pessoas que hoje têm 70 e poucos anos, vai ser difícil ali alguém que não transitou pelo tabagismo em algum momento, né? Ou, pelo menos, usuário passivo de como forma importante. Lá atrás, né? Que tinha cigarro, tinha cinzeiro no avião, né? Então, assim... bizarro, né? Era impossível você ir na casa de uma pessoa que não tivesse um cinzeiro em cada mesinha. Então, assim, todo mundo, né, assim, conviveu muito com o tabagismo, principalmente nessa faixa etária de hoje, que tem 70 anos. Eu acho que a faixa etária da gente foi uma faixa etária bacana, que tem menos uso do tabaco, né? Assim, falando entre 30 e 50 anos, são pessoas que foram menos expostas ao tabaco. Por isso, porque não podia mais fumar no avião, aí começa a não poder fumar dentro do restaurante, né? Então, assim, você acaba selecionando essa população.
que foi um ganho tremendo. Porque antigamente estimulava-se praticamente. Exato. Né? Se associava ao esporte. Exatamente. Lembra? Exatamente. As Comercial, propagandas, cara, etc. windsurf, Exatamente. cigarro. Antigamente era assim. As propagandas e tal. Acho que agora as caixas do cigarro vêm avisando, né? Então, Sim. só que a gente perdeu isso com a questão do cigarro eletrônico. Tem essa onda, né? Então, a gente ainda vai, talvez, ter novamente uma curva de ascensão dos tumores associados ao uso do cigarro eletrônico. Que a gente não sabe. Tem todos os componentes e ainda mais, né? Eu acho que o pior do cigarro eletrônico, na verdade, é a falta da quantificação. Porque, assim, quando você fuma uma cartela de cigarro, você fala assim, pô, fumei 2 maços hoje. Ali no vape, você tá botando você pra não dentro, sabe quantos. Tem noção, né? Tem não sei quantos watts ali. Aquilo ali acaba em dias. Mas, assim, eu fumei em 15 dias, eu fumei em 10 dias, ou eu fumei em 7 dias. Se recebesse um extrato em paralelo para saber exatamente. o que Ou se tivesse, sei lá, um negocinho de marcar quantos corresponderia só lá, cara, querido, ontem você fumou equivalente a 3 maços de cigarro. Isso a pessoa não sabe. E como é cheiroso, enfim, é glamuroso. Exatamente. Então... O próprio tabagismo, o tabagista, mesmo aquele que é ferrenho, né, vamos dizer, ele olha ali e fala assim, nossa, eu já fumei 2 maços, vou comprar o terceiro. Eu acho que isso passa na cabeça da pessoa que quantifica, né? Eu acho que do tração paralela é igual a gente com comida, né? Do tipo, poxa, eu já comi um hambúrguer com batata frita e coisa, eu vou pedir outro? Mesmo quando você tá com fome, você fala assim, cara, não, que exagero, né? Mas o cigarro eletrônico, você perde essa margem de quantificação. Entendi. Realmente, mas vamos que vamos torcer para que essa galera se conscientize. Conscientize que... Como lá atrás houve essa conscientização que a gente também não imaginava. Como você falou, todo mundo era associado ao cigarro. Então vamos lá. Sobre colonoscopia virtual, me conta sobre isso. O que é a colonoscopia virtual? A pistola, preparo, a gente já falou. A colonoscopia virtual é um exame feito por tomografia, né? Então, não é um exame endoscópio, ou seja, não entra uma mangueirinha em lugar nenhum. Porque isso que o pessoal fala, pô, cara, mas a medicina evolui tanto, por que o cara tem que botar o dedo no meu ânus? Por que tem que botar um negócio no meu ânus? Não dá pra fazer uma forma de uma tomografia? O cara vê o que tem dentro do meu cérebro, não bota nada, né? Eu tô fazendo uma pergunta, tô fazendo o lado popularesco da coisa, nas perguntas que se tem. A colonoscopia virtual tem suas indicações. Mas no rastreio de câncer coloretal, ela perde toda a força. Por quê? Quando a gente fala do rastreio e da prevenção, você está falando da remoção daquele pólipo, né? Pequeno, que, não é visto pela colonoscopia virtual quando ele é muito pequeno, coisa que é visto pela colonoscopia, então pode deixar passar pólipos pequenos. E outro, identificou. Vai fazer o quê? Colonoscopia. Porque é o jeito de tirar o pólipo. Então, assim, talvez você vá fazer a colonoscopia virtual só para ter que fazer a colonoscopia real depois. Tipo assim, preparar o psicológico. Pô. Porque assim, o preparo, que é o que eles mais reclamam, é feita para os dois. A colonoscopia virtual feita com preparo. Desculpa, mas eu não vejo isso. Não, tem suas indicações. Assim, um paciente tem um risco cirúrgico proibitivo e você quer uma coisa afastar... Exatamente. Bem pontual. Você quer afastar tumores grandes, né? Então, tem seu cabimento. Um paciente que tinha uma flexura que não conseguiu dar passagem para o colonoscópio. Acontece, né? Assim, a colonoscopia não foi completa. Então, cabe a colonoscopia virtual. Eu tô querendo avaliar, não tô querendo fazer rastreio, tô querendo avaliar a parede do intestino, né? Se tá espessado, se não tá, se tem estenose. Então, a colonoscopia virtual tem essa... Então, ela tem suas... finalidade. Não é também besteira. Exatamente. Mas para rastreio... Não tem muita indicação. Esqueci de perguntar, a famosa pimenta, cara. A pimenta dos outros é fresco, isso é verdade, não é? Como é então, a pimenta ela não causa hemorroida. Eu tô vendo que todos esses ditos populares ele tem um pouquinho de sentido. Né? Não, mas quem tem cu tem medo. A pimenta dos outros é refresco. É verdade. E aí, mas isso é verdade? Isso aí fomenta a hemorroida? Um pouco, porque a hemorroida não é causada pela pimenta. O que eu digo no consultório é o tailandês, o mexicano, eles não têm mais hemorroida do que a gente, senão eu tinha me mudado pra lá. Eu que adoro comida mexicana, adoro o México, eu ia me mudar pra lá que ia ter mais paciente. Mas não é verdade, eles não têm o índice de hemorroida aumentado pela ingesta. Então, que é porque quando você tem hemorroida, a ingesta de alimentos apimentados, condimentados, cítricos, podem fazer com que o incômodo seja maior. É isso. Então, assim, o sintoma piora
quando você tem a ingesta de alimentos apimentados. Entendi. É isso. Não é que ela cause, E entendeu? por que eu voltei na hemorroida? Eu não tô aficionado por isso, não. Porque, na verdade, você falou que é o campeão de audiência, né? Sim, Então, verdade. o problema maior do seu consultório são pessoas com hemorroida. Então, isso você me passou o recado que é a coisa mais popular. Sim, mas Tanto comum. que eu tô voltando no assunto, né? As causas de hemorroidas, a gente já falou, má alimentação, obesidade, piriri pororó, a gente já desmistificou essa questão do sexo anal, Uhum. mas também pode ser uma coisa genética. Então, tem duas classificações bem grandes em relação Você a pode isso. desenvolver, mas também pode vir com você do teu Exato. DNA. Então, às vezes tem um paciente que chega lá no consultório e fala assim, mas eu faço tudo certinho. Eu faço exercício, eu como bem, eu pratico esporte de forma regular, eu não faço esforço evacuatório, não uso papel higiênico e tem hemorroida. Aí é o fator E, genético. Claudinha, desculpa te interromper, até para você esclarecer pro pessoal, porque o sangramento, a gente falou que na maioria dos casos é hemorroida. Mas, cara, tem hemorroida, como é que eles... tem a hemorroida que é um pedaço de carne que sai do porque- ânus, do caboclo. Tem vários níveis de Tem hemorroida? vários níveis. Na verdade, tem duas hemorroidas distintas, né? Tem a hemorroida interna e a hemorroida externa. Então, A interna ele só sabe naturalmente com sangramento. a interna, exatamente, ele não vai ter sintoma nenhum, exceto o sangramento. Então, ele não vai ver, né? Pelo menos não no primeiro momento. É que quando essa hemorroida interna, ela cresce muito, ela prolapsa ao esforço evacuatório e a pessoa consegue ver, consegue sentir. Às vezes precisa retrair, botar lá pra dentro, né? Cara, eu tenho uma Porque história o aqui, grau- não deixa eu esquecer não, porque... Exatamente, porque é um grau maior de hemorroida. Então, ela varia de 1 a 4, 1 e 2 ela vai acabar não vendo, a 3 vai prolapsar bem, ela vai ter que botar pra dentro quando acaba o Isso período deve doer pouco, né? evacuatório. Não dói muito não. E é a grau 4 que, na verdade, não retrocede mais. Fica pra fora. Fica pra fora. É o cara que não consegue sentar. Então, podem ser outras duas coisas. Existe a hemorroida externa, que é a doença que quando você olha pro ânus, você já vê. Do lado de fora mesmo. Então, assim, não dá pra botar pra dentro, não dá. É a doença externa. Que só tem... Não existe tratamento, tem que ser cirúrgico. Cirúrgico, isso. E existe a trombose hemorroidária, que é a crise de hemorroida. Então, assim, a pessoa ter hemorroida não significa que ela tá com dor. Se ela trombosa essa hemorroida, que é a famosa crise de hemorroida, aí ela está com dor. Tanto que você conversa aí pela rua, as poucas pessoas que nos ajudam dizendo que tem, né? Falam assim, não, eu tenho um monte de hemorroida, não vou fazer nada, não sinto nada. Aí você fala assim, pô, como o cara não sente Isso nada? que é legal, falar com essa naturalidade incrível Não e sente ajuda. nada real. Uhum. Não sente nada real. Tem doença externa, ele sabe que tem e não tem E não sintoma. incomoda a pessoa? Não incomoda. O cara não quer nem operar, nada disso, porque não incomoda. Esse mesmo cara pode aparecer semanas depois pra você e falar assim, pô, não posso, minha hemorroida... Eles falam assim, minha hemorroida tá atacada. Eu sei Né? esse termo que usa. Na né? verdade, ele tá com uma trombose hemorroidária. Então, assim, o vaso ficou com um trombo dentro, né? Assim, a hemorroida propriamente dita ficou com um trombo dentro. Então, aí passou a doer, passou... Isso que eu ia te perguntar. Pô, ainda que não incomode o cara naquele momento, pode ser que daqui a pouco, Sim, incomode. exatamente. Agora, além de incomodar, pode gerar algum outro tipo de problema? Ou seja, Então, se agravar de tal maneira que... a hemorroida, ela nunca vai virar uma doença ruim. Isso é importante dizer. Então, é uma doença estritamente benigna. Nenhuma hemorroida vira câncer, vira então, doença é bom que ruim, se esclareça, né? é transmissível. Nada disso não vai acontecer, né? Assim, o que é importante dizer é que a doença, ela anda pra frente, ela não anda pra trás, né? Então, assim, ela só vai evoluir. Evoluir sozinha, ela não é capaz. Então, vale a pena tratar. Entendi. Desde o sangramento inicial, Exatamente. pô, e principalmente o outro ali, que pode não estar doendo e daqui a pouco vai doer e vai te incomodar. Exatamente. Assim, E vale aí a você pena... vai chegar falando que a Vale a pena hemorroida tratar tá porque ela... atacada. Vale a pena tratar porque realmente em algum momento ela vai evoluir. Não vai evoluir para doença ruim, mas ela vai aumentar, ela vai sangrar mais, vai incomodar mais, então assim, ela vai evoluir com você. Isso é super importante. O que não pode acontecer, que a gente vê, é associar o sangramento sempre à hemorroida, porque você pode sangrar da hemorroida e pode sangrar de um câncer de intestino. Sim. Você não vai conseguir ver. Ir ao próximo. Exatamente. É só você não tentar tampar o sol com a peneira. Aquela hemorroida que sempre sangra, ela não pode esconder um problema maior, entendeu? Então, também é um dos motivos que a gente diz para tratar. Sim, Então, sempre. é isso. Procurando sempre fazer exame, procurando médico sempre, isso é recomendável. Isso me chamou a atenção porque me lembrou um caso de um senhor que era amigo do meu pai,
que ele falava muito esse termo, minha hemorroida tá atacada. Então. E tipo assim, eu na época, por criança, não entendia, mas por que é hemorroida? Aí ele, pô, uma carne que sai... Eu falei, que isso, cara? Aí ele falava que botava pra dentro e doía. Aí eu falei, por que o senhor opera? Pois é. Aí ele falava, eu não vou. Aí voltava todo aquele papo de antigamente, mas que infelizmente ainda perdura pra boa parcela da sociedade. Ou seja, essa besteira de não, aqui ninguém toca, aqui só tem saída, enfim. Então, recomendável, como a gente estava falando ainda há pouco, é que se eu acho que tem uma coisa a mais para as pessoas não terem tanto afinco pela cirurgia, né? Porque o ânus é a única coisa que a gente opera e usa. Mas nada a gente opera e usa. Então, vou dar uns exemplos. Se você vai operar o seu joelho, assim? você vai ficar com ele imobilizado, né? Se operou o ombro, você vai ficar com aquela tipoia americana, né? Então, você não usa o seu ombro no dia seguinte se você operou ele, né? Ah, sim. O ânus, não. Você vai operar e vai usar. Mas né? Vai evacuar. A boca você faz dieta líquida. Né? Você quando você arranca um dente, você não come em cima daquele dente, você come do outro lado, né? Assim. Tem o outro, a não ser que opere os dois. Exatamente, mas não operam os dois ao mesmo tempo, né? Você opera uma catarata, fica bom, depois você opera o outro, né? Ele tá perguntando, mas tem coisas que a gente só tem um, né? Também que se operar vai ficar... E que você não vai usar, né? Então, se assim, o cara opera a fimose, ele não vai ter uma relação sexual na mesma semana, né? Ele vai só fazer o xixi dele, mas assim... Então, mais uma vez, o ânus está sendo discriminado, porque aí, ó, ninguém... Não, mas você não... O que eu digo de usar é de usar propriamente dito, assim, né? De tipo... não tem jeito, não dá pra você deixar de ladinho, assim, tipo, igual você faz com a boca, você tem opções, né? Então, assim, eu operei um dente de um lado, eu vou comer do outro lado, vou mastigar do outro lado. Mas a complexidade ali seria o pós-operatório. O pós-operatório, só por isso que às vezes as pessoas falam assim, mas como é que eu vou evacuar depois de operar, né? Então, assim, acaba... Mas isso, não, tirando o aspecto todo da logística, por assim dizer, sim. Mas é dolorido isso? Então, por isso, porque é um pós-operatório classicamente doloroso, porque é o único que você usa. Vamos dizer, a mulher vai fazer um períneo, certo? Ela não vai ter relação sexual até o períneo ficar cicatrizado. Se é uma pessoa que tem coito anal, né, tem relação anal, e ela vai operar o ânus, ela vai ficar sem ter o coito naquele tempo. Entendi. Tudo bem. Mas sem evacuar, você não consegue, você não pode ficar, né? Então, acaba que é um pós-operatório, assim, um pouco mais doloroso, porque você precisa evacuar em vigência da ferida, do pontinho, etc. Então, naquela primeira semana... Mas é um período também, imagino, exatamente, que seja curto, né? É uma primeira semana ruim. É um sacrifício que você vai fazer em prol, de repente, de um sofrimento muito maior depois. Porque vai esperar a hemorroida atacar. Exatamente. Aí quando atacar, aí a dor mesmo vai ser... É uma semana ruim para uma qualidade de vida muito melhor depois, né? Mas assusta muito os pacientes. Esse senhorzinho, ele ficou por um bom tempo, até falecer. Acaba que a pessoa coleciona momentos dolorosos ruins ao invés de ter uma semana ruim. Exatamente. Ou seja, fica postergando e empurrando com a barriga. Já que a gente falou sobre a questão de urologia, diferença para proctologia, que ficou bastante esclarecido. Ficou, Márcio? Ficou tudo certinho? Deu para esclarecer tudo? A gente falou sobre o exame de próstata. Então, dá uma pincelada também, já que a gente está aqui, né, ao contrário do que acontece no exame, que já que você abriu aí e fala, da questão da urologia, que é importante também para o homem, né, à medida que a gente vai colocar no ar o episódio em novembro, que é... Novembro Azul, isso aí. Novembro Azul. Estamos aqui, eu aproveito para desejar parabéns, porque é o mês do médico, outubro aqui que a gente está gravando. Isso. Né? E o Outubro Rosa também, que cuida da saúde da mulher. Isso. Então, é importante que a gente dê essa pincelada bem rápida, né? Então, eu vou falar de duas coisas importantes em relação a essa prevalência. Em relação ao câncer de próstata, sim, precisa ser feito rastreio, ele é feito a partir dos 40 anos, sempre com proctologista. Tem essa questão do PSA, do toque, etc. O importante é você marcar a consulta, né? Assim, às vezes o paciente quer fazer o caminho contrário. Mas eu já fiz meu PSA, meu cardiologista já viu meu PSA, eu não preciso ir no urologista. Não, você precisa ir. O urologista, então, porque quem esclarecendo, tem... não é proctologista, gente, é urologista. Então, homem, fez 40 anos... consulta com o urologista.
O que ele vai te pedir para screening do câncer de próstata é a avaliação urológica que vai dizer. Então, é feito com PSA e toque, é feito com PSA e ultrassom. Eu realmente desconheço isso, porque Sim. quem tem que conhecer... Não, é só o recado que você tem que Exatamente, dar. é o urologista. Então, a partir assim, dos 40 anos, anualmente. às vezes, para você ver, eu que sou médica, não procuro saber. Eu acho que a pessoa tem que ir no urologista. Às vezes, o próprio paciente fala, mas meu PSA tá ótimo, eu não preciso ir no urologista. Quer dizer, assim, beleza, eu estudei 6 anos, fiz especialidade, exatamente. mas você... Aí eu falo, olha... o PSA que tu não sabe nem o que é. Exato. Então você pode levar seu PSA lá no urologista para ele ver? Então, assim, é isso que a gente tem que fazer. Então, 40 anos, marca a sua consulta com o urologista. Em relação ao Outubro Rosa, é importantíssimo aqui dizer que tem associação do câncer do intestino com câncer de mama. Então, se a pessoa teve câncer de mama, ela precisa fazer o screening para câncer de colo de forma mais bem feita, mais próxima. Então, assim, a pessoa que vai fazer colonoscopia antes, se teve câncer de mama aos 30 e poucos anos, então ela sai do screening aos 45, faz antes. Então, assim, tem uma associação dos dois tumores, infelizmente. Então, a mulher que teve câncer de mama ainda tem essa preocupação. Poxa, cara, muito legal. Infelizmente, a gente está chegando à nossa reta final. Mas, cara, o papo foi bem leve e esclarecedor. Parabéns pelo teu trabalho. Divulga aí para nossa galera, cara, todos os teus contatos aí, para que o pessoal vá lá e bote a hashtag estou na próstata. Convido todos a botar eu amo minha próstata. Vem tratar minha hemorroida. Mais hashtag aí, que fiquem à vontade. Pois é. Mas pode falar. Queria muito que vocês fossem ao meu consultório e colocassem lá a hashtag eu amo minha próstata. Talvez não seja muito possível, né? Mas vai ser legal, assim. Eu acho que faz parte de todo esse movimento que a gente está tendo de desmistificação, de luta contra o preconceito, né? Então, que o exame proctológico entre nessa seara de... Olha, cada um sabe de si, o corpo da pessoa, né? A regra é dela, e que isso não faça com que as pessoas tenham esse afastamento do médico proctologista, que acontece ainda, infelizmente. Pois é, a gente já venceu tanto preconceito ao longo desse tempo, né? E uma coisa que impacta diretamente na tua vida, né? Digo, de saúde, de tempo de vida, melhor dizendo, né? Sim, com certeza. De expectativa de vida. As pessoas ainda têm essas barreiras bobas que são negligenciadas e as pessoas acabam saindo desse nosso plano mais rapidamente. E por último, uma coisa que eu esqueci de dizer é para vacinar para o HPV. Super importante. Existe o HPV de margem anal, de canal anal, né? Então... Não, esclarece aí com mais calma. Fica tranquilo, a gente tem tempo, porque super eu não sabia dessa situação. Como é que é? Super importante. Hoje entrou no calendário vacinal, né? Sim, então as meninas e os meninos já podem fazer a vacina do HPV pelo SUS, né? Tá dentro do calendário vacinal. Né, das crianças. São doenças sexualmente transmissíveis? Isso, o vírus do HPV... E são vários tipos de doença, né? Vários tipos de HPV, né? Tá, assim, então, ele tem vários subtipos. É importante esclarecer, vamos... Alguns são mais associados ao câncer do colo uterino e aos cânceres de margem anal e canal anal. E é importante dizer aqui que ninguém tá aqui dizendo para não fazer sexo anal, pelo contrário. O que eu tô querendo dizer é para fazer protegido, se não, né, assim, se puder fazer a vacina no HPV, super importante. Então, assim, todas as pessoas que praticam o coito anal, agora, eles têm a nonavalente agora, né, então são duas doses, acho que para criança e uma dose para adulto, isso eu não tenho certeza, mas o importante é que vacine, né, cada hora o calendário é de uma maneira, porque depende se é nonavalente, se não é, qual é o tipo da vacina, mas o importante é que eu faça. Entendi. Porque a expectativa é que daqui a 10 anos a gente tenha erradicado o tumor de colo uterino, né? E aí com isso vai ser... porque o HPV, como você falou, ele deriva para várias coisas, inclusive para um câncer. Exatamente, aí você consegue... E assim, as vacinas... Quer dizer, então olha só que coisa, né? Na verdade, você não está fazendo uma vacina contra o câncer, mas... na verdade é. Né? Então, assim, a gente espera... Exatamente, a gente espera a erradicação do câncer de colo uterino, que é causado pelo vírus do HPV, em cerca de 10 anos. Trazendo a reboque, lógico, o câncer de margem anal, né? E de canal anal, tomara. Cara, que legal, cara. Então, essa novidade, viu? No finalzinho, a gente já estava finalizando o podcast, mas você trouxe uma informação bastante relevante também. Aliás, tudo que você falou aqui é de grande... Flamengo, Tijucano, só falei coisas importantes. Do início ao fim. Do início ao fim. Claudinha, muito obrigado pela tua presença, cara. Foi um prazer muito grande.
contar contigo aqui, saber, né, mais a fundo do teu trabalho, mais a fundo, enfim. Aí, ó, tá vendo? Mas bastante esclarecedor, e é isso que a gente precisa passar para nossa galera. Tá bom? Então espero que vocês tenham curtido, não se esqueçam, se inscrevam no canal e segue o papo!